Relator da denúncia contra Michel Temer é retirado da CCJ pelo PSDB, mas volta pelo PSC e continua relator. O Congresso Nacional conclui a reforma política. Nesta edição, vamos saber o que foi decidido e o que muda nas próximas eleições. Deputados da Comissão de Meio Ambiente querem que o governo reveja cortes em programas estratégicos. E essa edição vai destacar também: presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal comemoram o aniversário da Constituição de 88 e se comprometem a regulamentar o que até hoje não foi detalhado. Porque os planos de educação aprovados no Legislativo não são totalmente implantados nas escolas. Deputados debatem com especialistas que reclamam de má gestão e falta de dinheiro. Outubro Rosa. Programa de alerta contra o câncer de mama teve sessão solene e debate na Câmara com advertência. Lei que exige agilidade no início do tratamento não está sendo cumprida. Boa noite, são 8h02. O Jornal da Câmara começa agora. O PSDB retirou o deputado Bonifácio de Andrada da vaga na Comissão de Constituição e Justiça, mas o PSC cedeu um lugar para ele na comissão. Com isso, Andrada continua relator da denúncia contra o presidente Michel Temer. O relatório será lido na próxima terça-feira. O deputado Bonifácio de Andrada, de Minas Gerais, permanece integrante do PSDB, mas vai ocupar agora a vaga do PSC dentro da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do partido, o senador Tasso Gereissati, e o líder na Câmara, deputado Ricardo Trípoli, disseram que a decisão foi para evitar constrangimentos, já que parte da bancada tucana vota a favor do presidente Temer e parte vota contrariamente. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça já colocou da importância, não só ele, mas vários deputados, da importância de ter à frente dessa relatoria um deputado que tenha o conhecimento, o deputado Bonifácio Andrada. Então, obviamente, não relatando pelo PSDB e por outro partido, obviamente ele ficará mais tranquilo no que diz respeito às indagações que serão feitas a ele no plenário da comissão durante a apresentação do seu relatório, importando sem saber qual será o resultado desse relatório. Eu estou pronto aqui a cumprir as determinações que surgiram através do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E para prestar os serviços necessários, ou sair e ir para qualquer lugar. Deputados governistas e da oposição criticaram a decisão do PSDB por motivos diferentes. Eu acho que o PSDB dentro da Câmara hoje, ele está muito dividido. Isso é ruim para o país. Eu acho uma incoerência muito grande, porque ele vai fazer o relatório da cabeça dele, meu Deus. Ele lá vai fazer um relatório pró-governo, porque eventualmente ele está na base do governo? Não. Então eu acho, respeito, mas eu acho que é uma incoerência. Nós entendemos que o Bonifácio de Andrada é um relator escolhido a dedo para dar um relatório favorável ao Temer. É evidente que fica a situação bastante esdrúxula. O PSDB, ao invés de tirá-lo e pronto, vai procurar um caminho para que ele seja o relator de uma matéria que qualquer aceitação pela Câmara dos Deputados será uma nova vergonha nacional. Depois de meses de debates, o Congresso Nacional aprovou uma reforma política. Aliás, uma não, 3. São 2 projetos de lei e uma mudança na Constituição. Nós preparamos reportagens para explicar os principais pontos dessas reformas. A gente começa pelo mais polêmico deles: dinheiro público para fazer campanha. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 2015 que empresas não podem fazer doações para políticos. As empresas eram as grandes financiadoras do nosso sistema. Mesmo sem elas, as campanhas continuam existindo. Então, de onde virá o dinheiro? Do imposto que você paga. Cada quadrado na sua tela equivale a 100 milhões de reais. O Congresso decidiu criar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou mais simples, o Fundo de Campanha. Ele já vale para as eleições de 2018. Mas de onde virá o dinheiro? A maior parte das emendas de bancada. Os deputados de cada estado podem sugerir obras e investimentos. 30% desse valor seriam transferidos para o fundo de campanha em anos de eleições. O restante do fundo de campanha viria da propaganda partidária.
Hoje, rádios e TVs têm isenções em troca do tempo das propagandas para os partidos. Fora das eleições, essa propaganda acaba. A conta final, 1,750 bilhão, aproximadamente. Agora, falta dividir o bolo entre os partidos. A regra é a seguinte: 2% vão igualmente para todos os partidos. 35% na proporção dos votos dados para deputado federal. 48% de acordo com o número de deputados federais. 15% pelo número de senadores. Os últimos 10% são divididos igualmente entre os candidatos ao segundo turno. Quando os recursos chegarem, cada partido decide como distribuir o dinheiro entre seus candidatos. Essa história tem um dilema e uma aposta. O dilema é usar recurso público quando isso é o que mais está faltando. As contas do governo estão no vermelho em 159 bilhões de reais. Mas há aí também uma aposta, a de que o fundo público vai ser capaz de erradicar da política nacional o Caixa 2, um tipo de corrupção que ficou escancarada diante de todos os brasileiros com a Operação Lava Jato. Agora, se essa escolha foi correta ou não, só o futuro vai poder dizer. Agora vamos falar de um segundo ponto, o custo das campanhas. O Brasil é uma das maiores democracias do mundo e tem também uma das corridas eleitorais mais caras. O freio sugerido pelo Congresso é um teto de gastos. As campanhas vão ter um limite de gastos menor do que nas últimas eleições. O mais baixo deles é para deputado estadual. Depois vem deputado federal. Comparado com o maior gasto na última eleição, o teto vai ser 70% menor. No caso de senador, o teto varia de acordo com a quantidade de eleitores no estado. Vai de 2,5 milhões de reais a 5,6 milhões. Comparado com 2014, a redução fica perto de 70%. A variação no teto também ocorre nas campanhas para governador. O menor, nesse caso, é de 2,8 milhões, o que vai aumentando junto com o número de eleitores. O gasto máximo autorizado é de 21 milhões de reais. A redução aí fica em 60%. O maior teto de gastos é mesmo da campanha presidencial, 70 milhões de reais. O maior corte também, comparado com as eleições de 2014, de 80%. Tanto no caso de governadores quanto no de presidente, se houver segundo turno, o teto pode ser ampliado em 50%. E um terceiro ponto fundamental nessa reforma política é a cláusula de desempenho. Com ela, o Estado só vai ajudar a pagar pelo funcionamento de partidos que realmente tenham representação do eleitor. Para explicar a cláusula de desempenho, a gente vai pedir uma ajuda da Associação Internacional de Atletismo. Com vocês, os 110 metros com barreiras. A regra aprovada pelo Congresso tem uma pequena diferença. O tamanho dos obstáculos na política vai aumentando aos poucos. A partir de 2030, a transição termina e a regra fica permanente. Só vai ter acesso aos fundos públicos aquele partido que conseguir pelo menos 3% de todos os votos, ou eleger 15 deputados federais. Temos aí o PMDB preparado para entrar na corrida eleitoral, aqui representado pelo atleta Sharman, confiante de que as barreiras não serão problema. O PT, representado por Riley, bastante concentrado na corrida. O PSDB, de olho no tamanho do desafio que está colocado à frente. O PP, de Chubenkov, vibra com as palmas e os votos que espera receber. O PV, de Martineau, preocupado com o desempenho que vai ter que apresentar. Richardson, representando o PROS, também preocupado e com um sorriso nervoso. A competição não vai ser fácil. PPS de Merritt, concentrado. Wilson, do PSOL, aquecendo os músculos. Essa disputa vai exigir muito dele. Assim como no atletismo, na política também tem regras de largada. Só pode partir depois que for autorizado. They are cleanly away. And who's got the break? It's very tight. David Oliver, perhaps. Agora pausa um pouquinho. Repare bem, vários partidos não conseguiram passar pelas barreiras. O que acontece? O corredor é desclassificado? Claro que não, né? Nem os partidos. Mas na política, eles perdem acesso aos fundos públicos. Ou seja, não podem mais fazer propaganda na TV e no rádio, por exemplo. Mesmo assim, a disputa eleitoral segue adiante e o partido continua nela, perdendo velocidade. No final,
todos eles elegem representantes do mesmo jeito. E assim como no atletismo, que quem ganhou e quem perdeu tem que manter o espírito esportivo, na democracia, partido vencedor e partido derrotado tem que manter o diálogo. Muito bem explicado pelo Thiago Ramos. Essa reforma política tratou ainda de outros temas muito importantes. Por exemplo, o cidadão vai poder fazer doações, mas no limite de 10% da renda anual. A reforma também criou regras para as campanhas pela internet. Os presidentes da Câmara e do Senado, o deputado Rodrigo Maia e o senador Eunício de Oliveira, assinaram nesta quinta-feira um compromisso para regulamentar os dispositivos da Constituição que ainda dependem de detalhamento em lei. A cerimônia foi feita no Supremo Tribunal Federal. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, anunciou que o tribunal vai enviar sugestões para esse trabalho. No dia 5 de outubro de 1988, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, promulgou a nova Constituição Federal. A Carta Cidadã, como ficou conhecida, propunha uma democracia renovada, com retorno das garantias políticas e individuais cassadas pela ditadura militar e a consagração de direitos sociais inovadores na tradição constitucional do país. No dia em que a Constituição fez 29 anos, os presidentes da Câmara e do Senado, deputado Rodrigo Maia e senador Eunício de Oliveira, assinaram um compromisso para regulamentar os dispositivos que ainda dependem de detalhamento em lei para obterem plena eficácia. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Federal, onde ocorreu o evento, anunciou que a Corte vai contribuir apontando os pontos da Constituição que considera mais urgentes para serem regulamentados. A votação dessas leis que tornam mais eficazes, ou plenamente eficazes, as normas constitucionais, farão com que nós tenhamos um avanço significativo da parte do Poder Judiciário, porque faz com que o cidadão não precise de procurar o Poder Judiciário para suprir omissões legislativas que inviabilizam o exercício dos direitos. O presidente da Câmara disse que a iniciativa é a melhor forma de começar as comemorações dos 30 anos da Constituição, em 5 de outubro de 2018, e anunciou a criação imediata de uma comissão de estudos para identificar as propostas prioritárias para a regulamentação. Vão participar desse grupo, entre outros, os atuais deputados que integraram a Assembleia Nacional Constituinte. Durante esse mês de outubro, planejaremos as ações legislativas que, no âmbito da Câmara dos Deputados, buscarão concretizar nosso objetivo maior, a plena regulamentação da nossa Constituição. Traçaremos um roteiro que nos permitirá, a partir de um diálogo amplo com as lideranças, aprovar ainda este ano projetos que forem identificados como prioritários por uma comissão de estudos que criarei imediatamente. E contaremos, como já temos contado, com o apoio do Tribunal, não apenas na tarefa de identificar estas prioridades, mas também na de refletir sobre a consistência das propostas que serão deliberadas. Falta de dinheiro e má gestão. Para especialistas, é por isso que muitos municípios e estados não colocam em prática planos voltados para melhorar a educação. Na comissão da Câmara que trata desse tema, uma audiência pública avaliou a execução das metas do Plano Nacional aprovado para alavancar o setor. A Comissão de Educação ouviu conselheiros dos Tribunais de Contas da União e de alguns estados que detalharam como está sendo feito o acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação. Os técnicos foram unânimes. Os planos municipais e estaduais foram criados, mas a execução não tem sido adequada na grande maioria das unidades da federação. Uma das desculpas é a falta de dinheiro. Alguns prefeitos e alguns secretários de educação dizem, não, nós estamos fazendo, estamos pensando nisso, não tivemos tempo ainda, é um ano difícil, não temos recursos para colocar o plano em prática. E a ideia de que o país está passando uma crise econômica, institucional, isso afeta também a base. Entre as metas não cumpridas em 2016 estão a universalização das creches e da educação de jovens de 15 a 17 anos. Também não foi implantado o indicador custo-aluno
aluno-qualidade, que deveria ter determinado valores mínimos para investimentos para garantir qualidade na educação já a partir de julho do ano passado. Para o secretário de Controle Externo da Educação do TCU, não é só a falta de dinheiro que vem comprometendo os planos de educação. É preciso usar bem os recursos. Ele citou 3 agravantes: o desperdício, a ineficiência e os desvios. O grande problema é que, uma vez desviado, uma vez o leite derramado, é muito difícil recuperar. Essa atuação preventiva, orientativa, é fundamental. A gente realmente percebe avanços. Historicamente, o volume de recursos para a educação tem aumentado, mas a gente ainda não percebe aquela transformação que é a grande esperança que o Plano Nacional da Educação trouxe para o país. No Brasil, nós precisamos de mais recursos para a educação, mas temos um volume de recursos muito grande. O que falta na educação brasileira é, primeiro, prioridade, segundo, planejamento e, terceiro, responsabilizar os gestores pelos resultados da educação. A execução do Plano Nacional de Educação será tema de outra audiência pública da Comissão de Educação no próximo mês. E em dezembro será promovido um seminário nacional sobre o mesmo tema. A Comissão de Meio Ambiente discutiu com representantes do governo a redução de 19% do orçamento do setor para 2018. Os deputados querem reverter os cortes em programas que consideram estratégicos. Limitada pela emenda constitucional que estabeleceu um teto nos gastos da União, a proposta de orçamento para 2018 diminui os recursos de vários programas. Na área de meio ambiente, a dotação para mudança climática caiu 84% em relação a 2017. Para a fiscalização do desmatamento, menos 48%. Na Comissão de Meio Ambiente, dirigentes de órgãos do governo admitiram a dificuldade para manter os projetos. O orçamento, ele é preocupante, né? É a hora de debater. Ele está aqui no Congresso e a nossa expectativa é que a gente consiga repor alguns recursos para ter um 2018 que possa cumprir as metas do IBAMA. Representantes da sociedade civil disseram que a execução dos programas já está abaixo do previsto em 2017. O presidente da comissão lembrou que o Brasil precisa cumprir metas de acordos internacionais. Isto, inclusive, tem trazido recursos, entendeu, para o Brasil, né, para esta área, né, e agora o Brasil, de repente, pode ter um retrocesso, então, de não cumprir com metas, não cumprir com o compromisso e, ao mesmo tempo, perder recursos que são importantes para esta área ambiental que são canalizados dos países mais ricos, os países do norte. O Ministério do Meio Ambiente espera que o governo envie uma nova versão do projeto de orçamento. Já contávamos com o compromisso firmado com o Ministério do Planejamento e agora com o apoio da comissão, no sentido de reforçar essa nossa situação e nossa necessidade dessa recomposição, acredito que vai ser possível obtermos essa recomposição e termos um orçamento para 2018 que dará condições a desenvolvermos as suas atividades da área ambiental a contento. A expectativa é que o governo federal encaminhe nos próximos dias um substitutivo ao projeto de orçamento enviado em agosto. Em setembro, o Congresso aprovou uma nova meta fiscal para 2018, que elevou o déficit primário de 129 bilhões de reais para 159 bilhões. Essa diferença de 30 bilhões de reais deve ser incorporada ao orçamento de 2018 como aumento de despesa. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres. Representa 25% dos novos casos de câncer registrados a cada ano. Mas, apesar desses números, há uma boa notícia. Quando descoberta no início, a doença tem 95% de probabilidade de cura. E é justamente essa detecção precoce que a campanha mundial Outubro Rosa incentiva. E aqui na Câmara, o mês da prevenção ao câncer de mama foi comemorado numa sessão solene no plenário Ulisses Guimarães. Prédio do Congresso Nacional iluminado de rosa. Chegou outubro, o mês da prevenção e combate ao câncer de mama. No plenário da Câmara, deputados se reuniram em sessão solene e com música fizeram questão de lembrar: a prevenção é o melhor remédio.
Só em 2016 foram diagnosticados quase 58 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. É o segundo tipo mais comum entre as mulheres, só perde para o câncer de pele. Outubro já se constitui em um dos meses mais importantes do ano, pois é o mês em que buscamos divulgar a importância da prevenção. Uma das convidadas da sessão solene foi a servidora pública Adriana Ramos. Ela tinha 46 anos quando foi diagnosticada com câncer de mama. Hoje está curada, mas da luta contra a doença surgiu o livro A Menina do Espelho. É um esforço de compartilhamento com outras mulheres, que é possível sair melhor depois de uma experiência dessa. O Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos na década de 1990. Um movimento com dois objetivos: difundir informações sobre o câncer de mama e conscientizar sobre os benefícios da descoberta precoce da doença. E aí vem outra questão: a dificuldade de acesso ao diagnóstico precoce na rede pública de saúde. Não basta nós iluminarmos os monumentos. Não basta o gesto de iluminarmos a nossa casa, se ainda homens e mulheres não têm acesso aos seus procedimentos. Nas palavras de um sábio indiano do século XVI, enquanto aqueles que nascem das mulheres não respeitarem a sua origem, não haverá paz na terra. E tão importante quanto a prevenção do câncer de mama é o início do tratamento na hora certa. Um debate dentro da programação do Outubro Rosa chamou a atenção para essa outra face do enfrentamento da doença. Uma lei de 2012 obriga o Sistema Público de Saúde a oferecer o tratamento no máximo 60 dias depois da descoberta da doença. Mas essa orientação legal só é seguida em 57% dos casos. A lei aprovada em 2012 obriga a rede pública de saúde a iniciar o tratamento da doença 2 meses após o diagnóstico. Só que 4 em cada 10 casos descobertos ainda ultrapassam esse prazo. Por isso, a Comissão de Legislação Participativa discutiu em seminário os problemas na implantação da lei dos 60 dias. Foram muitas as dificuldades apontadas para a lei ser cumprida: subnotificação, falta de recursos e de equipamentos de radioterapia. Mas é consenso que o grande problema ainda é não priorizar a atenção primária. O diagnóstico precoce poderia salvar a vida de quase 90% das pacientes. Sempre que é necessário tomar uma decisão entre investir na atenção primária ou investir na média e alta complexidade, que são esses atendimentos mais agudos que se chama, o gestor em geral ele é forçado a decidir por investir nesse outro tipo de atendimento e não na atenção primária. Então, assim, há um esforço já há muitos anos, mais de 20 anos, para se tentar ir priorizando aos poucos a atenção primária, mas assim, nas avaliações que o TCU tem feito, ainda tem muito que melhorar. Outro problema apontado é a portaria do Ministério da Saúde, que exige das unidades de tratamento de câncer uma série de especialidades, que poucas podem oferecer. O ótimo não pode atrapalhar o bom. O ideal não pode atrapalhar o possível. E isso às vezes acontece muito na administração pública. Principalmente no nível federal, você diz: se você não tiver de A a Z, você não pode fazer nada. Bom, esse é um equívoco. A representante do Ministério da Saúde disse que a norma será alterada. As deputadas que propuseram a lei reconhecem os obstáculos e querem fazer mais. A lei foi um marco legal importante, ela trouxe conquistas importantes, mas nós precisamos avançar mais. Nós temos vários projetos de lei tramitando neste tema do câncer na casa. Um deles é a questão da notificação compulsória, do registro obrigatório para os casos de câncer, que o sistema seja alimentado para a gente ter exatamente os dados. Este projeto, um deles é de minha autoria, o projeto que exige que os exames sejam feitos para os casos suspeitos de câncer em até 30 dias, também é da nossa autoria, junto com outros deputados que também apresentaram projetos semelhantes na casa, e vamos trabalhar neste mês, inclusive, para tentar levar parte desses projetos que tratam deste tema importante para o plenário, e assim a Câmara delibera com mais rapidez, ao invés de ficar passando em todas as comissões. Escolhido embaixador da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, o deputado Sérgio Reis cantou para homenagear as mulheres que lutam contra a doença. Hoje me sinto mais forte,
mais feliz quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. E esta edição termina aqui. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta na segunda-feira e amanhã, às 8 da noite, você assiste a Revista da Câmara, com os fatos que marcam o noticiário do Legislativo. Até segunda e fique com as imagens captadas pelos fotógrafos da casa essa semana. Tchau!